palavra do Senhor tem tudo o que a sua alma necessita. No Salmo 119, no versículo 92, que diz assim: Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Se observarmos com cuidado, com bastante atenção, o que esse salmista está dizendo, ele diz que a lei do Senhor, a palavra de Deus, era toda a sua alegria. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que se a palavra não fosse toda a sua alegria, há muito que ele teria perecido na sua angústia. Podemos notar, então, que ele estava num momento, num estado de angústia, o que é comum a todo ser humano. Hoje nós vivemos num mundo cheio de agitação, um mundo onde a vida é corrida. Hoje se fala muito de depressão. Os especialistas dizem que é o mal do século. Os cientistas estudam e procuram descobrir soluções para a depressão e não encontram. Procuram entender a depressão, procuram remédios, laboratórios fazem remédios para a depressão. Os psicólogos e os psiquiatras passam esses remédios, eles prescrevem esses remédios para as pessoas, para os seus pacientes, né? No entanto, a depressão, ela continua a existir. A depressão já se chega à conclusão de que ela não tem cura, tem um controle, vamos dizer assim. Mas, na verdade, irmãos, o que podemos entender é que nem controle tem, porque muitos se suicidam, muitos vivem anos e anos na mão dos psicólogos, dos psiquiatras, né? E não encontram, às vezes, e muitas das vezes, nenhuma melhora, infelizmente. O que nós podemos entender, irmãos, é que a depressão, ela é uma doença da alma. E o remédio, ele age no físico, não é verdade? O remédio, ele é um componente químico. O remédio, ele não alcança a alma do homem. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra na divisão da alma e do espírito. Por isso, eu entendo que quando o salmista diz que se a lei de Deus, se a palavra de Deus não fosse toda a sua alegria, há muito que ele teria perecido na sua angústia. Ninguém está imune à tristeza, à angústia. A angústia é um aperto, né? Muitas das vezes, até a pessoa pode sentir uma dor no peito, mas não é algo físico. É por conta de uma tristeza, é por conta de um aborrecimento, de uma angústia, né? E isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o que eu queria focar neste tema é que não existe outro caminho, não existe outra solução que não seja a palavra de Deus. E se nós, que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e um dia tivemos a experiência do novo nascimento, precisamos entender que os sintomas da nossa alma, do nosso emocional, os sintomas que podemos ter por algum aborrecimento ou algum sentimento de tristeza ou angústia, que é comum a todos, ninguém está imune, precisamos de ter a consciência de que, assim como esse salmista,
ele procurou e ele encontrou o refrigério para a sua alma no momento da angústia na palavra de Deus, assim também nós temos que seguir este grande exemplo. Porque se observarmos todo o capítulo do Salmo 119, podemos observar que ele, em várias passagens, ele diz: desfaleceu a minha alma, mas confiei na tua palavra. Muitas das vezes ele diz da opressão, de inimigos perseguindo, mas ele se refugiava na palavra do Senhor. Em toda circunstância da sua vida, em todo momento, ele encontrava na palavra de Deus refrigério, socorro, uma âncora, um amparo, um refúgio forte. E é isso que nós precisamos ter consciência e buscarmos, como ele fez também em nossas vidas. Um momento de fraqueza, podemos observar que na nossa vida cristã, e é comum a todo cristão, momento em que a gente não consegue ler a palavra de Deus, a gente não consegue orar, a gente não consegue dobrar o joelho, a gente tem uma dificuldade em entrar em comunhão e fica pensando: e agora? Estou perecendo nessa situação. E nós temos o socorro que é a palavra de Deus, que nós não podemos esquecer, meus irmãos. A palavra de Deus tem tudo que a tua alma necessita, que a minha alma necessita. E o salmista do Salmo 119, ele descobriu isso, ele buscou e ele encontrou na palavra do Senhor. É um grande exemplo de que, se buscarmos de todo o nosso coração pela palavra de Deus, mesmo que não estejamos conseguindo nem orar, mas precisamos entender que através do poder da palavra de Deus é que vamos alcançar o refrigério para a nossa alma. A Bíblia diz isso no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aqui em Joel 3:10, forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. É interessante, irmãos, esse versículo, porque aqui em Joel ele está dizendo: forjai espada das vossas enxadas. Muitas das vezes esquecemos que as armas nessa peleja, as armas elas são espirituais. E quando nos encontramos num estado de fraqueza, não sabemos o que fazer para resolver algo que não existe materialmente nada que se possa fazer nesse sentido, nessa batalha contra a tristeza, contra a angústia, contra a ansiedade. Então a gente precisa entender que as armas elas são espirituais e a palavra de Deus, ela é a arma que está à disposição de todo crente, de todo que crê. Muitas das vezes o momento de fraqueza é tão grande que, por não conseguir orar e nem ler a Bíblia, a gente só consegue conversar e falar como aquele que tem o ombro amigo para nos ouvir, para nos amparar e para nos socorrer. E muitas das vezes a gente abre a palavra de Deus e lê um versículo, e aquele versículo faz um efeito. Por isso que diz que a palavra é eficaz, ela faz um efeito, ela tem efeito, ela é eficaz em nós. Você lê uma passagem e sente uma calma,
uma tranquilidade, uma paz, um sossego no coração. E é importante que cada um de nós busque a cada dia fazer uso desse recurso tão maravilhoso, irmãos, que é a palavra de Deus. Eu me lembro de uma outra passagem também, que está em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 12, que diz assim: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Que maravilhoso, não é, irmãos? Esta palavra do Senhor vem toda a força e todo o poder. E da mão do Senhor está o engrandecer e dar força a tudo. Por isso Joel diz: diga o fraco, eu sou forte. Porque as armas que Deus coloca à nossa disposição é para destruir as fortalezas do mal. É para combater mesmo. E o combate, meus irmãos, ele é diário. Ele é diário. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso. A atmosfera do mundo, meus irmãos, ela é tóxica, totalmente hostil, intoxicada. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas, meus irmãos, nós precisamos tomar posse dessas armas, as armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição. Precisamos tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela vai ser a nossa arma principal para combater as hostes espirituais da maldade e as setas do inimigo. E a vida do crente, meus irmãos, é um aprendizado diário. Se observarmos a luta de cada cristão, ela é uma luta diária para combater tanta coisa que nos rodeia, meus irmãos, tanto mal, a apostasia, o amor que se esfriou, a iniquidade que se multiplicou. Nós estamos no meio de tudo isso, de todo esse turbilhão de coisas acontecendo ao nosso redor. A gente ouve as notícias, a gente ouve o que está acontecendo no mundo, a violência aumentando, as guerras. E se nós não procurarmos nos defender, usando a palavra de Deus como nosso escudo, e focarmos a nossa mente e o nosso coração na eternidade com Cristo, meus irmãos, a sensação que a gente tem é que a gente está perecendo juntamente com esse mundo. E não é verdade. O Senhor, Ele está nos guardando para o seu reino celestial, para o seu reino eterno. Mas enquanto estamos aqui, a luta é diária. Enquanto estamos aqui, todos os dias temos a batalha, porque a atmosfera do mundo ela é muito mal. E sem contar os combates normais que temos que combater na nossa vida diária. Não podemos desfalecer, que aqui como diz, diga ao fraco, eu sou forte. E em Crônicas 29:12, quando Deus fala, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Dar força a tudo. Meus irmãos,
precisamos buscar esta força que vem de Deus. Precisamos buscar essa comunhão com a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma, mas infelizmente, nos dias de hoje, muita coisa, até mesmo no meio do povo cristão, muita coisa está substituindo a palavra do Senhor na vida dos cristãos. Muita coisa, meus irmãos. Muita coisa para distrair, muito evento, muita festa, muitas coisas para substituir a comunhão com a palavra de Deus, o comprometimento com a palavra de Deus. E o cristão está se distraindo, vamos dizer assim, com muita coisa, até mesmo dentro da igreja, se distraindo, e a palavra de Deus está ficando em muitas vidas, em muitos lugares, esquecida, colocada em último plano. E o que a gente observa é a fraqueza espiritual, a indiferença, a dureza. E não pode ser assim, meus irmãos. Nós precisamos retornar para a palavra de Deus, como a nossa bússola, como a nossa única regra de fé e prática, como o nosso escudo, a espada que corta e combate contra o pecado, contra o engano, contra a maldade, contra a malignidade, a malícia. E nós precisamos, meus irmãos, estar a cada dia mais em comunhão com essa palavra. Buscarmos nela, como o salmista do Salmo 119 fez. Precisamos seguir o exemplo que ele deixou. Em tudo, ele procurava a palavra de Deus. Quando estava sendo perseguido, quando estava triste, angustiado, quando estava se sentindo fraco, ele se segurava na palavra de Deus. E assim, nós precisamos seguir esses exemplos, meus irmãos. Esse exemplo importantíssimo que não podemos deixar de esquecer. Eu gostaria que os irmãos guardassem essa palavra no coração, porque, na verdade, força, poder, vem do Senhor através da sua palavra. E que possamos fazer como os discípulos lá em Atos 2, eles estavam unanimemente em oração e súplica. Falta nos dias de hoje um grupo perseverante para buscar esse poder do alto, este poder de Atos 2, o poder do Espírito, a virtude, para que a gente possa, com este poder e com a palavra de Deus, combater contra tudo isso que nos rodeia, contra todos esses obstáculos que querem nos parar, querem nos calar e nos travar. Precisamos continuar a nossa jornada, precisamos continuar sendo testemunhas autênticas de Jesus, meus irmãos, porque o mundo vai de mal a pior. E as pessoas do mundo, elas nos observam e nós precisamos ser luz. Precisamos anunciar esta palavra que não muda. E essa palavra, ela continua a ser viva e eficaz. E a única solução e caminho para nos dar força, para nos dar poder e para nos trazer refrigério para a nossa alma.
Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.